Olá, pessoal! Como vocês já sabem, aqui no meu canal eu costumo falar de compartilhar um pouco da minha vida aqui na Itália. Ultimamente eu tenho falado bastante sobre o meu processo de emagrecimento, a dificuldade que é você emagrecer, ser portadora do transtorno da compulsão alimentar, transtorno depressivo e de ansiedade generalizada, e compartilho o meu processo de emagrecimento, essa dificuldade de ser uma personal trainer, ter estado obesa. E eu gosto também de compartilhar aqui no canal, curiosidades sobre alguns santos, milagres, coisas assombradas aqui da Itália e também alguns casos que me chocaram, não só aqui da Itália, mas também do Brasil. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre o caso da Jéssica Carlini. Você já ouviu falar nesse caso? Imagina só um caso que envolve mulher, marido e sogra, num plano horripilante para o homem, marido, ficar com a sogra. É um caso que abalou todo o Brasil, principalmente a cidade de Apucarana, no Paraná, que foi aonde tudo aconteceu. Se você está vendo esse vídeo a primeira vez, eu te convido a se inscrever no canal, ativa o sininho para receber os novos vídeos. Meus vídeos são assim completamente caseiros. Eu espero que gostem e vamos lá, que eu vou contar essa história inacreditável. No dia 9 de maio de 2013, em Apucarana, no Paraná, a comerciante Jéssica Carlini Ananias da Costa, não reparem, eu estou com a minha colinha aqui para não esquecer nenhum detalhe importante, ok? Então, às vezes, eu vou desviar meu olhar aqui, vocês me perdoem. Mas vamos lá. Jéssica Carlini Ananias da Costa tinha apenas 22 anos, gente. E ela foi brutalmente assassinada. Eu não sei se eu posso falar as palavras aqui, né, no YouTube, então é melhor evitar. Então ela foi brutalmente assassinada com mais de 25 facadas dentro da sua própria casa. No início, a polícia estava tratando esse caso como um possível latrocínio, que é um possível roubo, um possível latrocínio, né, que é um roubo seguido de morte. Roubo com consequência morte. Porém, conforme as investigações caminharam, descobriu-se que a história era outra. O que mais chocou o país não foi nem não foi só a violência do crime, mas o que estava por trás do crime, toda a história eh que envolvia aquela família, né. Com o tempo de investigação, descobriu-se que o marido da Jéssica, chamado Bruno José, ele mantinha um relacionamento de anos com a própria sogra. Essa sogra, chamada Célia Forte, a mãe da Jéssica. Então, com toda a investigação, o Bruno, no final, acabou confessando que havia desferido os golpes na Jéssica. Pela história, tudo indica que após um pequeno problema familiar, alguma situação relacionada ao financeiro, todos eles foram morar juntos. Então, a Jéssica morava com a mãe, o pai, a Jéssica tinha um irmão pequeno e o marido. Então, todos estavam morando na mesma casa. Conforme foi passando o tempo, foi tanto o marido da Jéssica quanto a mãe dela foram se envolvendo amorosamente. Jéssica demorou anos para perceber, porém, quando ela descobriu, ela confrontou a mãe. Quando a Jéssica descobriu e confrontou a mãe, aquilo ali gerou grande discussão, onde o marido da Jéssica acabou defendendo a própria sogra, ou seja, ele ficou do lado da sogra e não da esposa. O casamento já não estava muito bem há muitos anos, então a Jéssica, desconfiada que teria alguma coisa, ficava matutando ali a ideia, perguntando ao marido o que poderia ser, e ele sempre falava que era invenção, que era imaginação da cabeça dela. Nisso a Jéssica decidiu começar a desabafar com a mãe dela, e a mãe dela começou a falar que era coisa da cabeça dela ou que ela teria se
relaxado muito, ela estava descuidada, havia engordado muito, então a mãe dela começou a dar essa desculpa para Jéssica. Jéssica acreditou, porém, quando ela descobriu a situação da mãe com o marido, ela confrontou a mãe e nessa situação rolou a briga que eu comentei, aonde o marido da Jéssica ficou do lado da sogra. Depois de toda essa situação, eles foram morar em casas separadas, o marido da Jéssica, Bruno, voltou a morar com os pais e a Jéssica foi morar sozinha com a filha, porque o casal tinha uma filhinha, e a mãe da Jéssica foi para outra casa morar com o marido e o filho, irmão da Jéssica. Até que um dia, o pai da Jéssica precisou viajar a trabalho, onde ele ficou um período fora. Pelas minhas pesquisas, eu não consegui verificar o tempo que ele ficou fora, mas aquele tempo foi suficiente para Célia contactar o Bruno e chamá-lo para ficar com ela nesses dias, para eles viajarem. Bruno inventou uma desculpa para Jéssica, falou que teria que viajar a trabalho, ficou uns dias fora, e eles, no final das contas, na verdade, estavam indo para a praia. Então, naqueles dias ali, eles viveram momentos como se fossem um casal normal. Então, eles puderam ali desfrutar como se eles estivessem numa lua de mel, sentiram um gostinho do que seria viver juntos. Naquela situação, eles chegaram à conclusão que para poder viver esse romance, só tirando a Jéssica de jogo. Ali levou os dois a planejar um crime. Eles contrataram uma terceira pessoa para tentarem simular um assalto, e nesse assalto a Jéssica seria tirada a vida. Depois de toda a situação da simulação do assalto, a Polícia Civil não se convenceu da versão do latrocínio. Algumas contradições levaram à prisão do marido da Jéssica, Bruno, no mesmo dia. E o Bruno, por sua vez, nesse depoimento, confessou que a sogra fazia parte do planejamento do crime. Em seguida, a, a sogra confessou o relacionamento amoroso dos dois, porém negou que tinha a ver com o planejamento do crime. O caso foi a júri popular em 2017, onde Bruno pegou uma pena de 23 anos, de mais de 23 anos de prisão, e a Célia, mãe da Jéssica, pegou uma pena similar. O terceiro envolvido, que foi o cara contratado, pegou cerca de 10 anos de prisão. Naquela época, a filhinha da Jéssica, que tinha apenas 4 aninhos, acabou sendo deixada aos cuidados dos avós paternos. Esse caso que chocou o Brasil, me deixou extremamente chocada. Na época do crime, eu lembro vagamente, na verdade, assim, na época eu vi, porém agora eu lembro vagamente. E esses dias eu estava vendo alguns canais no YouTube e eu acabei relembrando, vendo, apareceu o vídeo para mim desse caso. E como foi algo que me chocou terrivelmente, eu decidi fazer um vídeo também e compartilhar aqui essa história tão triste, tão tenebrosa e que me leva a pensar que ele chocou todos, não só pela complexidade ali da violência, mas essa complexidade emocional e familiar que tudo, né, que estava ali tudo, que estava ali por trás do crime, né? Então, às vezes a gente tenta entender algumas situações, mas eh, eu acho que no final das contas a gente nunca vai conseguir entender, porque a gente acaba medindo essas pessoas com a nossa régua, mas a nossa régua é totalmente diferente da régua deles, né? Então, criminosos, pessoas que acabam se debandando para essas situações, eu creio que já tem ali esse mal dentro deles, né? Não que nós não tenhamos, sim, todos nós temos o mal dentro de nós, mas eu creio que essas pessoas já têm uma tendência, né, a cometer crimes desse nível de violência e essa situação. Agora, me diz você, o que que você acha desse crime? Me conta o que que você acha da situação familiar, esse envolvimento de sogra e genro, que pra mim é uma coisa completamente asquerosa. E comenta aqui se eu não comentei alguma coisa importante do caso. Se você é da cidade, me fala aqui como te marcou, se eu não comentei algo importante. E dá like se você curtiu. Se você não curtiu, pode dar o dislike. E é isso. Eu vou continuar gravando outros casos aqui pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até logo.